Saudações em Cristo Jesus. Gostaria de compartilhar com você mais um vídeo. Você sabe que todas as semanas, com a bênção de Deus, eu tenho postado 2 vídeos. E dessa vez, mais 2. Mas eu quero nesse primeiro vídeo que eu estou colocando hoje, compartilhar com você coisas maravilhosas que Jesus fez no seu ministério. E ficou registrado até hoje, para mim e para você, para todos os seres humanos. Porque Jesus vai voltar um dia para buscar aqueles que amam a Ele em espírito e em verdade, que amam Ele de verdade, que procura servir Ele segundo os seus ensinos. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Vamos examinar juntos. Sabe que Jesus, depois de vários ensinos que ele havia feito, tinha uma mulher observando a ele. Essa mulher atentamente, e ela começa a imaginar, bem-aventurados, ou bem-aventurada é aquela mulher que te deu a luz, que te amamentou. Essa mulher está olhando para Jesus e lembrando de Maria, que é uma pessoa bem-aventurada. Pegou a sua Bíblia? Abra comigo em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, veja um pouco do começo dessa história e aí nós vamos seguir para outras passagens para ver como Jesus dá essa resposta. E essa resposta é de grande valor para mim e para você. Lucas capítulo 11, no versículo 27 e 28. Ora a exclamação dessa mulher. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardem. Jesus não teve aqui aquela vanglória, aquela coisa, olha, exaltando Maria. Maria é bem-aventurada, nós sabemos disso. Mas ele quis dar uma resposta que não chegasse só à sua mãe, mas que chegasse a mim e você. Por isso ele disse que bem-aventurado é aqueles que ouvem as minhas palavras, as palavras de Deus, e guardem. Por isso eu disse para você que nesse vídeo você pode aprender uma grande lição, como deve ser a nossa vida em relação aos ensinos de Jesus. Com essa resposta, nós vamos poder compreender quem é a verdadeira família que Deus constituiu nesse mundo. Quem é a família que Jesus está mencionando que vai morar com ele na eternidade. Mateus capítulo 12, veja, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 12, começa a desenrolar essa resposta para poder ajudar a todos nós que amamos as coisas que vêm de Deus. Mateus capítulo 12, no versículo 46, Jesus está em certo momento, agora, em um ambiente que ele vai estar ensinando. E sabe que tem lá fora sua mãe, que é Maria, nós conhecemos, seus irmãos, suas irmãs, e eles chegam e falam para um daquelas pessoas que estavam em volta, comunicar para Jesus lá dentro, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar com você. Agora, mais uma resposta, para a gente ver que aquele bem-aventurado que ele respondeu para aquela mulher, vai definindo quem são as pessoas que é a família de Deus. Versículo 46 do capítulo 11 de Mateus. Veja assim, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Então, família carnal de Jesus estava fora, querendo falar com ele. Mais que justo, é família. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera
o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fazer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Percebeu? Jesus está com a multidão. Ele ora para aqueles que já haviam tomado a decisão de obedecer aos seus ensinos e faz com a mão, mostrando: aqui está a minha família. Jesus está definindo a família espiritual. Família carnal ele sabia quem era. Família espiritual. E assim, ele transmite o ensino que bem-aventurado ou bem-aventurados são aqueles que ouvem atentamente a palavra de Deus e colocam em prática. Porque aí é o verdadeiro filho, é o verdadeiro irmão, é a verdadeira mãe, é o verdadeiro pai e é o verdadeiro irmão. Então Jesus está definindo. No mesmo dia, Jesus sai daquele local onde ele está. No mesmo dia, ele caminha para a beira-mar. Chegando à beira-mar, tem uma multidão atrás dele. Muitas pessoas. Estas pessoas estão com sede de ouvir a palavra de Deus. Sabe que você tem que ter o desejo, tem que ter sede de ouvir a palavra de Deus. Você já prestou atenção quando você está com sede, o que é que você faz? Quando você está com sede, você procura água para saciar o desejo que o corpo precisa de matar a sede. Assim também deve acontecer com as pessoas que querem morar nos céus com Deus, ter sede de ouvir a palavra de Deus. Porque as palavras dos homens já estão ouvindo. Então, sede, o desejo de saciar com os ensinos de Deus. Ele começa a falar sobre semente e solo. Esse é o assunto de Jesus. Então, sentado à beira-mar, muitas pessoas se achegaram para perto dele e querem ouvir. Todos estão atentos para as palavras que vai sair da boca de Jesus. Interessante observar isso. Então, eles queriam absorver aqueles ensinos. E Jesus começa a falar de semente e de solo. Dá a impressão que fala, mas não é hora de falar de semente e nem de solo. Mas foi aí que Jesus começa a ensinar. Mateus capítulo 13. Está vendo onde você está? Então ele saiu, depois que ele estava com aquelas pessoas, dirigiu a palavra para os seus discípulos, esses são os verdadeiros, minha família, são os verdadeiros da minha família, e ele vai para a beira-mar. E chegando lá, ele começa com estas palavras. Olha versículo 1 até o versículo 9 de Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pura, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então parece que não faz muito sentido. Estavam com sede, e aqui Jesus vai falar de 4 tipos de solos, mas a semente é uma só. Agora imagina comigo. Imagina você saindo para pregar o evangelho puro, e aí você tem 4 casas onde você vai pregar o evangelho. Primeira, segunda, terceira, 4 casas. Você passa na primeira casa
e deixa a mensagem da vida eterna, a salvação para aquelas pessoas. Então, pronto, fez o seu trabalho. Você vai para a segunda casa, a mesma mensagem, a mesma palavra, deixa com aquelas pessoas bem ensinadas. Você vai para a terceira casa, também a mesma mensagem, coloca na vida daquelas pessoas. Aí você chega na quarta casa, talvez já está até um pouco cansado, porque a mesma mensagem você está distribuindo para 4 casas. Deixa na quarta casa a mesma pregação, os mesmos ensinos de Cristo. E aí você fala, agora eu preguei para 4 famílias. Então, a mesma palavra. Agora essas 4 famílias vão se converter a Cristo para ter a salvação. Essa é a sua esperança, a minha esperança e a esperança de Deus. É assim que funciona. A gente planta e espera a colheita. Jesus está dizendo isso aqui. 4 tipos de solos. Eu estou falando de 4 tipos de casas. A primeira casa te recebeu bem, recebeu a palavra, ninguém retrucou. Talvez te deram um café, uma água, e você, seu tempo é limitado, você vai para a segunda casa. Talvez te receberam bem, receberam a palavra, disseram o amém, e você vai para a terceira casa. Também te receberam bem e disseram até glória a Deus. Cristo está pregado. Chegou na quarta casa, também te recebeu bem, aceitou a palavra. Mas onde é que a palavra vai produzir frutos? Aqui começamos a entender quem são as pessoas que fazem parte da família de Deus. 4 tipos de casa aceitou a palavra. 4 tipos de casa. Interessante observar. A primeira família que aceitou a palavra, ela teve duração por pouco tempo. Logo veio o espírito maligno e introduziu na vida das pessoas outros objetivos. E rapidinho a palavra não fez efeito naquela família. E pronto. Mas ainda são crentes. Mas a palavra não mora mais na vida daquelas pessoas. Segunda casa, durou um pouco mais. E aí provavelmente começaram até a ir algumas vezes nas reuniões da igreja, porque você pregou o evangelho puro. Estão entendendo? Mas aí algum tempo também deixou para lá e já não tenho mais tempo. Terceiro tipo de solo, nasceu, crente fervoroso, um cristão, durou por algum tempo, mas logo veio as fascinações do mundo. E estas pessoas prestaram mais atenção nas coisas do mundo e também, depois de algum tempo, a palavra não tinha mais efeito. Mas são 3 famílias crentes. Eu preguei o evangelho para eles e levei a palavra pura. Aí chega o 4º tipo de solo. Se o 4º tipo de solo, estas pessoas manteram a fidelidade, tiveram sede da palavra e estão alimentando com a palavra, e essa palavra se tornou a prática naquela família. E começaram a produzir frutos de louvor para o Senhor, com a vida deles. Esta família mostrou a esperança na volta de Cristo, porque colocou a palavra em prática e produziu frutos de louvor. Mudou seu comportamento. Mas você pregou para 4 famílias, mas só uma é a verdadeira família de Deus. Por isso Jesus disse para aquela mulher, bem-aventurados são aqueles que ouvem estas minhas palavras, as palavras que veio do Pai, e assim mostra sua obediência. Então, bem-aventurados. Quem é a família de Jesus? Quem é os verdadeiros irmãos, irmãs, pai e mãe de Cristo? Quem são? Dessas 4 famílias que você levou o evangelho, só uma é a família verdadeira de Deus. Outras 3 famílias não são. Percebeu como nós podemos começar a examinar a nós próprios e ver qual tipo de família
nós desenvolvemos em nossa vida? Qual tipo de discípulos nós desenvolvemos em nossas vidas para ser o verdadeiro discípulo de Cristo? Qual tipo de solo você é? Qual tipo de solo? Você é aquele solo que está na beira do caminho, que representa a primeira família? Você é o segundo solo, que tem pouca duração, porque há uma rocha embaixo e logo a palavra vai embora? Você é o terceiro tipo de solo, que até chega a germinar, mas as coisas, as preocupações do mundo sufocou você? Ou você é o quarto tipo de solo, a quarta casa, que abraçou a palavra de Deus, guardou no coração e na mente e deixou ela produzir os frutos? Podemos examinar e saber onde nós estamos. Se somos a primeira casa, a semente que caiu à beira do caminho, se somos a segunda casa, aquela que caiu em solo rochoso, se somos a terceira casa, aquela que chegou a germinar, mas os rudimentos do mundo, as coisas do mundo sufocou, ou será que somos a quarta casa, o quarto tipo de solo que ele mencionou aqui? Aqueles que produzem, né, que caiu no coração bom, no solo bom, né, caiu em boa terra, deu fruto 100, 60 e a 30 por 1. Qual dos tipos de solo? Eu posso examinar minha vida baseado na palavra que Jesus ensinou e querer ser o quarto tipo de solo e procurar viver nele. Ou eu posso ficar na beira do caminho, que é o primeiro solo. Ou eu posso ser o segundo solo, ou o terceiro solo. Você vai examinar e vai ver onde você está. Qual a categoria você está ocupando? Um crente que vive do jeito que o mundo quer, ou um cristão verdadeiro, um crente que vive igual Jesus tem ensinado para produzir os discípulos dos quais vão morar com Deus? É assim que a gente faz. Guardou bem as passagens? Você pode examinar depois. Mas se você já está andando nesse caminho, se inscreva no canal. Você que está ouvindo hoje pela primeira vez, se inscreva no canal. Por que inscrever no canal? Porque aí você vai receber novos vídeos e também vai poder enviar para outras pessoas dos quais você tem o desejo que eles cresçam. Que não seja nem a primeira casa, nem a segunda, nem a terceira, mas que seja a quarta casa, aquela que produz os frutos que Deus está esperando de todos nós. Seja um mensageiro do Senhor. Talvez você não possa ficar viajando para outros lugares. Talvez não tenha condições, não tem tempo, mas você pode ser um mensageiro. Use a minha voz, as passagens estão aqui, para que estas pessoas que estão longe de você também possam crescer e produzir os frutos que agradam ao Senhor. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, para que possam ser uma ferramenta na mão do Senhor.